Eu queria falar hoje sobre um tema que, para mim, na minha opinião, é fundamental, envolve uma guerra silenciosa e envolve um debate que não é feito. O tema que tem a ver com infraestrutura é setor elétrico, energia. O Brasil é um país que consome uma quantidade de energia per capita comparada aos americanos, que é um quinto, um sexto. Um quinto, um sexto. Olha que coisa. A gente consome pouca energia comparada aos Estados Unidos. A gente consome um terço a um quarto do que consome um europeu. A gente consome, tem muito o que crescer de energia. O Brasil vai crescer nos próximos 8 anos, o consumo de energia vai quase dobrar. Olha isso. A Índia vai aumentar 3 vezes. A China vai continuar crescendo, mas a gente vai crescer bastante também. Então a gente tem uma demanda importante nesse setor. E é um setor onde você tem uma carga tributária assombrosa, quase metade do preço da conta de luz, você paga para o governo. Então você dá R$2 para a distribuidora de energia, R$1 vai para o governo, R$1 fica com a distribuidora de energia. Em outros países isso é muito menor. Significa que para cada R$10 arrecadados, empresas que faturam a mesma coisa que uma empresa de distribuição de energia fatura no Brasil, ou de transmissão de geração, fatura no Brasil, as outras são mais lucrativas do que a nossa. Então elas podem investir mais com o mesmo grau de retorno e dividendo para os acionistas. É importante ter isso em mente, porque a gente vê o dinheiro sair, porque o quilowatt-hora no Brasil é caro, e boa parte do preço tem a ver com impostos elevadíssimos. Aí, a gente vive num mercado que é um mercado curioso. Parece natural que você liga o seu aparelho elétrico na tomada e esse aparelho elétrico vai pagar a conta de luz para uma determinada distribuidora e só para aquela distribuidora. Mas a partir de 2030, a gente já vai poder ter aquilo que hoje existe para quem trabalha com alta tensão, que é o mercado livre, ou seja, você vai poder escolher para quem você vai pagar a luz. Olha que interessante, portabilidade. Exatamente o que tem em telefonia. Você já pensou, quando você colocar o seu aparelho na tomada, você não vai ser mais escravo ou dependente de uma distribuidora? Então, o jogo da energia elétrica está mexendo. O jogo da energia elétrica está acontecendo, mas a gente no Brasil está muito despreparado ainda para enfrentar essas grandes transformações. E a qualidade do serviço prestado, que fica comandada por uma agência reguladora, que é a ANEEL, a qualidade da supervisão é muito ruim. O Estado provou que ele é um péssimo prestador de serviço, é um péssimo empresário e saiu vendendo concessões e concessões e concessões. E ele mostrou e está mostrando que ele também é muito fraco como regulador. E o Estado tem que ser forte como regulador para a gente poder ter um serviço de alta qualidade com muitas concessionárias. Então, se for acontecer e vai acontecer essa mudança importante no setor elétrico, o Estado tem que estar cada vez mais forte, mais presente como regulador. E você pega hoje a agência reguladora, a ANEEL, é uma agência que é tomada por interesses políticos. Tem indicados de senadores ali, tem cargos que sequer foram indicados, é tudo muito improvisado. E essa agência, ela estabelece regras para o funcionamento das distribuidoras, que são regras estabelecidas há 30 anos, quando aconteceram as concessões, as privatizações e tal. Então as empresas hoje, que prestam serviços para nós, e que deveriam ter a gente como o eixo central dos interesses delas, tem, na verdade, como interesse central atender às poucas exigências que as agências fazem, entre as quais o tempo que leva para religar a energia quando ela apaga e a frequência com que isso acontece, e mais um ou outro indicador. Deveria ter uma lista de indicadores enorme
nos tempos atuais. Por exemplo, atendimento 24 horas por inteligência artificial, sem aquele negócio de você ter que entrar no site. Entra, faz a experiência, tenta fazer um contato com uma distribuidora e aí você vai ver como é difícil navegar naqueles sites de atendimentos. Você fica esperando por um atendimento. Se você ligar para um número é um inferno. Às vezes você tem que fazer atendimento presencial. É uma coisa horrorosa. E isso tem que mudar. Agora, para isso mudar, a ANEEL tem que estabelecer uma nova carta de compromisso das empresas. E por que eu estou tocando nesse assunto hoje e não outro dia qualquer? Porque eu falei de uma guerra silenciosa que está acontecendo, uma guerra da luz. 19 empresas concessionárias neste momento, de 13 estados brasileiros. Tem Espírito Santo, Rio de Janeiro tem 2, a Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Mato Grosso, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, São Paulo, são 5 empresas, todas querendo renovar a concessão, concessões que vencem até 2031, renovar a concessão antes do vencimento. E elas estão em contato com a ANEEL e se mexendo para lá e para cá para provar que elas merecem a renovação automática, provando que elas estão em condições de atender as pessoas, de cumprir o contrato segundo as exigências atuais. Não todo mundo sabe, todo mundo está acompanhando. A empresa sobre a qual há um holofote gigante é a Enel, né? É uma empresa italiana, uma empresa estatal italiana. Quando a gente fala de privatização, mas na verdade a Enel é uma empresa estatal italiana, e a Enel está discutindo a renovação do contrato dela em São Paulo, a renovação do contrato dela no Rio de Janeiro, Ceará, e a renovação do contrato em São Paulo está uma maior discussão, né? A prefeitura da cidade, o Ricardo Nunes, o governador Tarcísio Freitas, trabalhando contra essa renovação, e a Enel trabalhando para provar que ela pode permanecer aqui. O que ela fez nos últimos tempos? Dobrou o volume de investimentos que fazia antes. Dobrou o volume de investimentos. Contratou um monte de gente, 1.200 funcionários a mais. Está tentando mostrar que o volume de ocorrências caiu brutalmente. Apresentou numa reunião que fez com vereadores ontem, reuniu vários vereadores, 14, 15 vereadores, junto com o presidente da companhia, para poder mostrar que ela não é a Enel do apagão. E a Enel do apagão foi um horror, foi presunçosa, ignorou os interesses, trabalhou, foi péssima no campo da comunicação, foi um desastre absoluto. E ela está querendo mostrar que surgiu uma nova Enel. E essa nova Enel, com um novo... Aliás, trocaram o presidente depois da confusão. E ele está ali fazendo um trabalho de formiguinha, conversando com todo mundo e zanzando para lá e para cá para mostrar o seguinte, renovar com a Enel não é renovar com aquela Enel, não. É renovar com uma nova Enel. E da outra parte, o prefeito da cidade enlouquecido, Ricardo Nunes, querendo que isso não aconteça, Tarcísio de Freitas também trabalhando contra, mas a decisão se dá na ANEEL. A ANEEL que intimou a Enel, que ela está respondendo um termo de intimação para explicar o que aconteceu no apagão. Agora, como eu falei, os indicadores de avaliação do desempenho são indicadores antigos. Então, se você pegar os indicadores da Enel, ela não descumpriu o contrato. Agora, se o contrato, do jeito que foi assinado, não foi descumprido pelo que aconteceu, olha como o contrato tem que mudar. Olha como a renovação dessas empresas todas, porque eu estou falando da Enel, porque foi a que ficou mais famosa, mas nós estamos falando de 19 concessionárias no Brasil todo. E todos os brasileiros têm direito a ter uma prestação de serviço de qualidade. E essa prestação de serviço de qualidade só vai acontecer se a ANEEL se profissionalizar, se a ANEEL começar a trabalhar pelos interesses do cidadão. E hoje, a exemplo de outras agências reguladoras, a ANEEL está meio largada. Tem pessoas comprometidas no corpo técnico, mas você pega as indicações, tem indicação de senador Marcos Rogério, tem indicação do senador Ciro Nogueira. Por que um senador
tem interesse em indicar um diretor de uma agência reguladora? Para quê? Qual é o interesse que ele pode ter? Poder ligar para pedir um favor? Que tipo de favor? Não ligar para nada, para não pedir favor algum? Então por que indica? Então tem um problema de que as agências reguladoras foram tomadas pelo poder político, no caso pelo Senado. Então o interesse de transformar o setor elétrico num setor de prestação de serviço ao consumidor está comprometido. No momento em que a gente vai ter que fazer muitos investimentos. O Brasil está fazendo vários investimentos, hoje mais de 70% do investimento em infraestrutura está sendo privado. E o setor elétrico é o setor que tem mais investimento no Brasil. Nós vamos continuar a investir desse jeito desorganizado? Então o Congresso tem um papel, tem lá um projeto de lei para discutir novidades no setor elétrico, tem que avançar para que o cidadão esteja no eixo central. Esse é um tema importante para a gente discutir, a gente vai poder falar mais dele, mas era o que eu queria falar. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.